Você precisa começar a produzir conteúdo para aparecer aqui, nessa telinha esquisita, que para você ainda é um mundo estranho, porque você não está acostumado. É normal. Entenda que isso é totalmente normal. Mesmo para uma pessoa como eu, que por muitos anos, antes de existir esse mundo digital, gravou programas, treinamentos, dirigiu televisão, fez programa de rádio, pregava no microfone na igreja, dava palestras, né? Isso tudo antes de existir o celular na palma da mão, com uma câmera, um microfone, a internet. E a gente fazia tudo isso e não tinha vergonha. Eu não tinha vergonha. Me apresentei para palcos de 5.000 pessoas no teatro, né? Era muito legal. Porém, quando apareceu esse equipamento pequenininho, com uma câmera que você se enxerga, né? A gente não sabe para onde olha. Eu olho pro meu olho aqui ou eu olho para tela, pro buraquinho da câmera lá em cima? Não sei. A gente fica perdido, porque é estranho, não é normal a gente conversar com a gente mesmo. Então, se você tem essa sensação quando você abre a sua câmera e você se sente esquisito falando, conversando consigo mesmo, é plenamente normal. Então, primeira coisa que você tem que saber é que é normal. Segunda coisa que você tem que saber, como colocar o seu rosto de um jeito que você fique bonito diante da câmera. Você tem que ficar bonito, porque se você usa um ângulo esquisito, aí você vai se sentir feio e aí você vai achar mais estranho ainda. Então, como que você analisa o ângulo da câmera? Eu vou te mostrar aqui, ó. Primeiro, você presta atenção no seu maxilar, na mandíbula e na famosa papada. Tem algumas alunas minhas, algumas clientes que, eu odeio gravar vídeo porque eu saio horrorosa, olha como que eu tô feio. Não é que você está feio, você está posicionando a câmera errado. Se você posiciona a câmera de baixo para cima, assim, aí o foco fica no pescoço. Com o foco no pescoço, é óbvio que você vai estar feio, porque você se vê assim no espelho você se vê de baixo para cima? Não, né? Então, a gente precisa alinhar a câmera num ângulo que favoreça a nossa beleza. Sua beleza tem que ser favorecida. Tendo encontrado o seu ângulo certo, aí ó, agora acertei o meu aqui. O ângulo certo foi encontrado, aí você vai agora trabalhar o ângulo do posicionamento do seu rosto, né? Porque você não vai poder, se você começa a conversar e você faz muito assim, ó, eu, por exemplo, tenho esse gordinho aqui, né, embaixo, mesmo eu estando magra, tá? Eu não estou magra no momento, mas mesmo estando magra, o formato do meu rosto, mesmo quando era magrinha, tinha. E aí, dependendo da forma que eu sorria, mesmo pesando 50 quilos, parecia que eu era mais gordinha, que eu tinha papada. Então, imagine agora que eu não estou magra. E aí, qual que é o cuidado que a gente tem que ter quando vai tirar uma foto? E a gente não quer que saia a tal da papada exageradamente, né? Porque totalmente é meio impossível, né? É ter cuidado com a projeção do rosto. Então, o rosto tem que estar o pescoço esticado, os ombros corretos aqui, né, alinhados, e o rosto, ó, um pouquinho projetado pra frente. Você projeta o rosto um pouquinho pra frente, já sobe a metade da papada. Se você quer tirar uma foto ou gravar um texto curto, um conteúdo curto, você faz o movimento de engolir e aí some a sua papada. Percebeu a diferença? É importante ter essa noção para que você, né, não tire aquela foto. Olha como é que fica. Ou para trás assim, né? Fica parecendo uma cabeça de tartaruga. Então a gente faz essa gargalhada espontânea, mas na hora de tirar foto, de fazer um vídeo para divulgar seu trabalho, para você se sentir bem diante da câmera, é só prestar atenção nessas questões. E eu vou dar uma outra informação muito importante, presta atenção. Você já ouviu falar na regra dos terços? A regra dos terços é quando você divide em 3 a sua tela. E aí você tem que prestar atenção no que está aparecendo ali na tela. E ali no quadradinho que fica no meio, é onde vai ficar o ponto de atenção principal. Ou você vai deslocar o ponto de atenção para um desses 4 pontos. Pode ser no ponto que está aqui, ou no que está aqui, ou aqui, ou aqui. Então, você vai dividir a tela assim, né? 2 linhas assim, 2 linhas assim. E aí vai ficar 4 pontos aqui. Então, neste ponto, este ponto ou este ponto é onde vão ficar os pontos de atenção.
Os seus olhos, eles precisam estar ou em dois desses pontos, ou totalmente por outro lado, mas não dá para fazer isso na câmera frontal, né? Na horizontal, você está gravando um vídeo horizontal, não, vertical, né? No vídeo vertical, você vai prestar atenção em onde estão os seus olhos. Às vezes as pessoas elas se afastam muito da câmera, ficam muito longe, aí fica aquele braço esticado, aí fica tremendo, e a mão começa a tremer assim, que o celular não aguenta, né? Não tem firmeza, né? O pessoal não faz musculação. E aí fica aquele vídeo esquisito, porque fica a mão tremendo, aí fica aparecendo o seu sovaco, e aí a sua roupa desgrunvinha todinha, e o botão esgarça. Então, não precisa mostrar todo o cenário quando você vai gravar um vídeo pra mostrar aqui no Instagram. Você pode focar no seu rosto ali, é o rosto, o foco é o rosto. Se você tiver a oportunidade de investir num tripé, eu recomendo grandemente. Eu, por muito tempo, não investi. E eu descobri, depois que eu adquiri um tripé, que muitos dos vídeos que eu deixei gravar foi porque eu não tinha um tripé. Porque gravar sentado tava estranho, porque gravar na mão, não ficou legal. E porque, falante como sou e uso as mãos para falar, eu preciso das mãos livres. Mesmo que a mão não esteja aparecendo na tela. Mas também é legal, né, poder fazer esse movimento aqui de apontar, né? É legal, você olha pra tela... Todo mundo olha pra tela, então a gente vai olhar pra tela. Tô aprendendo a olhar pra tela também, que é um hábito que eu não tinha, não tenho ainda. Mas eu acho que é legal, fica muito mais legal, mais natural o vídeo quando você grava sem se ver. Mas aí você precisa ter um diretor do outro lado que vai saber se você tá bem, se o seu cabelo tá ok. Ele vai ver se a sua roupa tá alinhada, né? Se o botão abriu. Né, tem um diretor. Quando eu fazia reportagem para televisão, por exemplo, para TV Gazeta, para Novo Tempo, enfim, era o câmera quem prestava atenção nessas coisas. Ai, Débora, seu cabelo. Débora, tem um sujinho aqui. Débora, seu botão... Tinha isso, entendeu? Hoje, com o celular na mão, tem a câmera frontal. Ai, mas a câmera de trás é melhor? Sim, ela é melhor. Mas a da frente também já é boa. Os últimos celulares, dá para gravar a câmera frontal tranquilamente. E fica legal também, né? Não tem porquê para gravar stories, reels aqui. Qual a necessidade de ter um 4K? Me fala. Não tem, né? Não tem essa necessidade. Então, é isso. Atenção na papada quando eu for bater uma foto. Não fazer assim. Fazer assim, ó. Olha que legal. Funciona direitinho, né? E prestar atenção no enquadramento, né? Você não vai fazer um conteúdo... Nossa, eu tive que me abaixar, né? Que eu não vou mexer no celular agora. Você não vai gravar assim, você não vai gravar assim, você não vai gravar assim. Não, você vai gravar... Não precisa mais do que isso. Não precisa mais do que isso de distância. Você pegar o celular, colocar lá longe, ficar assim, com a mão tremendo, assim, a mão começa a fazer assim. Não. Atenção nesses detalhes, porque eles fazem muita diferença. E vai te dar mais segurança. O último ponto para você anotar e não esquecer é prestar atenção na sua entonação. A entonação, ela precisa sair daqui. Ela sai daqui, você tem que sentir a sua voz aqui. E não aqui e não aqui. Quando a gente projeta a voz para cima, aí a voz, principalmente as mulheres, homens já não tem muito desse problema, né? Embora muitos ainda tenham. Mas muito mais a voz feminina. Quando a gente se empolga, tá falando de um assunto que a gente gosta muito, contando uma história que deixa a gente empolgada, a gente tem o hábito, isso vem desde a infância, de falar projetando a voz para cima, para que a gente sente aqui, ó, sente aqui a voz ou sente aqui. Mas quando a gente vai conversar aqui no celular, ainda mais quando a gente tem o microfone, né? Não precisa falar gritando, não é volume de voz que precisa de intenção na frase. Então, eu não preciso projetar a voz para ela ser forte, falar com multidões. Eu não tô na feira tentando atrair as pessoas no grito. Então, é importante ter calma, respirar. Olhou o enquadramento, tá tudo certo, então agora eu vou prestar atenção em como eu vou falar. Então eu não vou falar assim, sabe? Porque eu não preciso falar assim. Eita, que... Entendeu? É irritante, né? Irrita até a gente mesmo. Eu digo, quando
Quando eu me empolgo aqui em casa, por exemplo, nossa, quando eu vejo eu tô gritando e falando igual formiguinha. Ou igual gafanhoto, ou igual taquara rachada, como diziam antigamente. Mas essa consciência de projetar a nossa voz saindo daqui, em vez de ir lá, porque para falar daquele jeito, né, a voz vai lá para cima, ela como se saísse por aqui, projeta para a cabeça. Não, se a gente fala com calma e sentindo a voz no peito, aí muda tudo, porque aí não fica um tom estridente que não irrita as pessoas. Eu vejo na internet, tem muita gente, até já milionária já, que ainda não consegue falar do jeito certo. Tem algumas mulheres que eu não consigo assistir muito tempo às aulas. Começa a dar uma irritação, assim, por causa da projeção da voz. E é uma coisa super simples, né? Eu aprendi isso no teatro, quando eu fiz aulas de teatro. Nem foi na faculdade de jornalismo que eu aprendi, mas na faculdade de jornalismo eu aprendi enquadramento, né, a roupa também. Não pode chamar mais atenção do que o texto que a gente tem para dizer. A gente não precisa gastar uma fortuna com roupa, obviamente, mas a roupa tem que estar alinhadinha, né? A gola alinhadinha, sem muito degote, prestar atenção na cor, ver se a cor não tá deixando a gente muito pálido. É importante também a gente pensar no conteúdo que a gente vai colocar aqui. Por quê? Eu estou conversando com uma outra pessoa, que eu não estou vendo, neste momento estou falando comigo mesma aqui, isso é muito esquisito, olhar para o meu próprio rosto e conversar comigo mesma. Mas, quando a gente vai falar da nossa vida, quando a gente vai contar uma história, a gente tem que envolver a outra pessoa, não é? Quando a gente está ali pessoalmente, a gente não envolve a pessoa na conversa, é a mesma coisa aqui. Porque isso aqui é uma rede social. E o que é o social? O social, não existe social só de um. O social é de pelo menos 2, 3, né? Mais pessoas. Então é importante a gente ter um olhar para fora. Eu não estou conversando com o meu próprio umbigo, eu estou conversando com você. Então eu vou pensar no que é importante para você, eu vou pensar num assunto, mesmo que eu vou falar de mim, aí eu vou contar uma grande novidade da minha vida. Por quê? Porque eu gosto de você e eu tô compartilhando com você algo legal que aconteceu comigo. Quais são as lições que eu aprendi, quais emoções eu senti, é uma parte da história da minha vida. Tudo que a gente traz na comunicação é parte da nossa história. E toda a história, ela não é o fato somente. A história é a reação emocional que a gente tem diante dos acontecimentos que nos atravessaram. Isso serve até para uma receita, para uma xícara de café, uma xícara de chá. Porque se eu vou postar uma xícara de chá, porque eu tô postando a xícara de chá só para mostrar que a minha xícara é bonita? Tá, e daí? Né? Então, vou postar uma receita, vou postar uma foto de um prato. Estou no restaurante, então é importante colocar informações que vão ser úteis para as pessoas. Esse restaurante é legal? Por que eu estou pondo a foto daquele prato? Qual que é o restaurante? Né? Porque só pôr a foto do prato, pela foto do prato, eu estou falando o quê? Para quem? Né? Nem eu vou olhar depois, né? Então é importante ter esse olhar para fora, pensar sempre no outro, né? É o que todos os cursos de comunicação vão dizer. O que eu estou dizendo aqui não é nada que eu inventei, não é nada que só eu sei. Todo mundo sabe disso, todo mundo fala isso, mas nem todo mundo consegue praticar. E o mais importante de tudo é que toda palavra que sair da nossa boca, ela tem que ser uma palavra de construção. Tem que edificar o ouvido de quem ouve, de quem lê. E isso está na Bíblia. Efésios, se eu não me engano, é 29:4 ou 29:7. Enfim, Efésios tem um texto que eu acho que é um curso de comunicação. Lá está escrito que nenhuma palavra torpe, né, deve sair da sua boca, mas somente a palavra que for edificar quem ouve e que traga graça a quem ouve. Ou seja, como que diante de cada circunstância da vida eu vou trazer as minhas circunstâncias para você e ao mesmo tempo eu vou edificar a sua vida através do que eu trago da minha vida para você. A minha opinião é edificante? Se não for, guarda. A minha opinião vai ser útil para você? Se não for, guarda. Porque o que significa edificar? Edificar é construir, né? O edifício é o quê? Uma construção grande, né? Então, como eu vou usar o poder das palavras para edificar a vida de quem ouve o que eu digo? Porque nossas palavras são nosso poder, nosso território, que é o que a gente domina, é o que sai da nossa boca, a gente tem controle sobre isso.
Não temos controle, talvez, nem sobre os próprios pensamentos, que volta e meia aparecem uns pensamentos meio esquisitos, né? Não temos controle nos nossos sonhos. Os sonhos, eles acontecem de forma aleatória e a gente acorda assustado às vezes. Não sei você, mas comigo acontece de vez em quando. Mas a gente tem controle daquilo que a gente fala. O que sai da nossa boca a gente tem controle. E deve ser edificante, deve ser sempre pensando também no outro. Se não for assim, então, ó, bico calado, não é não? Minha mãe dizia que em boca fechada não entra mosquito. E eu vejo tanta gente aqui na internet falando tanta besteira, escrevendo tanta besteira, xingando, brigando, humilhando os outros, né? A pessoa, uma criança posta lá, você posta foto da criança e vem um adulto criticar a aparência da criança. Tem tanta coisa ruim, né? Então a gente precisa, talvez, fazer desse espaço um lugar mais interessante, mais legal, mais útil, porque também tem muita coisa boa aqui. Nossa, é impossível acompanhar todos os conteúdos bons, fenomenais que tem aqui. Se a gente souber filtrar, souber consumir conteúdos que realmente são edificantes, como os que Efésios, né, Paulo recomenda em Efésios, a gente não sai mais aqui, não faz mais nada da vida. Mas a gente tem que viver a vida acontecendo, né? Porque não existe a vida só aqui. Tem muita gente muito bem sucedida, com muita grana no bolso, com negócios reais acontecendo o tempo todo fora daqui, então não é só aqui que a vida acontece, né? E quem acha que é só aqui no Instagram que vai vender, que depende do Instagram para ter uma agenda cheia, e que quem não tá aqui não existe e tá falido, isso é uma ilusão muito infantil, porque muitos negócios acontecem fora do Instagram. Inclusive os meus, tá? Os meus negócios até hoje eles acontecem muito mais fora daqui do que aqui. Daqui é muito pouco. Então, a vida é isso, é aprender sempre, evoluir sempre e buscar edificar sempre. E também olhar para si e ver dentro de mim o que eu tenho, que eu posso compartilhar com você, que vai ser bom, positivo e construtivo para você.